Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2016. Já estamos chegando no Natal, minha gente. Em São Paulo são pontualmente 10 horas. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. E o tema que nós vamos discutir hoje é o tema que você escolheu na última enquete: Código de Ética. Você denuncia quem não respeita? Para tecer os comentários comigo, nesta edição, nós estamos aqui com a nossa amiga, que trabalha aqui no Cresce há mais de 15 anos, no Departamento de Ética do Cresce São Paulo, doutora Daniela Nicastro, do qual eu agradeço em nome de toda a diretoria do Cresce, em nome do presidente Viana, a sua presença está colaborando com todos nós, corretores brasileiros, sobre essa questão de denúncia, código de ética, quem infringe, quem não infringe, enfim. Vamos discutir, bater esse papo entre eu, a doutora Daniela e também você, internauta. Doutora Daniela, muito obrigado por sua participação na nossa edição já nesse final de dia derradeiro de 2016, né? Eu que agradeço, senhor Gilberto, agradeço muito a oportunidade. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho, antes de começar a falar sobre as denúncias, minha gente, vou falar sobre um pouquinho sobre a questão da ética, né? Muita gente pensa que ética é só ética profissional. Será que é verdade? Hein, doutora Daniela, que você pode dizer sobre a questão da ética? O pessoal, quando fala em ética, é ética profissional. Mas, na minha opinião, a ética é um conjunto de valores morais, minha gente. Exatamente. Princípios que norteiam, não é, a sociedade como um todo, o ser humano como um todo. A ética a gente está com ela cotidianamente, dentro de casa, fora de casa, com os amigos, enfim, tudo é ética, não é verdade? Cumprir com os valores de conduta. Para dar um equilíbrio ao ser humano, para que a gente não prejudique ninguém. Exatamente. Não é? Como proceder perante a está sociedade. faltando com a ética, não é verdade? Exatamente. É toda essa questão de não falar e depois, óbvio, direcionar para a questão profissional, tá? Isso é um caso muito sério, essa questão do profissional. E já fazendo uma colocação, eu vou fazer aqui um comentário, nós vamos tecer junto com a doutora Daniela. Corretor de imóveis comenta que não denuncia o dono da imobiliária quando ele contrata uma pessoa não inscrita no CRES, que nós chamamos de pseudo-corretores, né, por medo de represália. Sim. Não é isso? Comenta alguma coisa para os nossos internautas, doutora. Não precisa ter medo algum de represália, porque existe um link no nosso site que chama Solicitação de Fiscalização e é sigiloso. Ninguém vai ter acesso aos seus dados, somente o conselho. Inclusive, atualmente, ele modernizou, né? Tem até anexos podem ser encaminhados para cá, para a fiscalização ir ao local e fazer e constatar eventuais irregularidades. Olha, não há medo de represália. Eu acredito que você não é obrigado a estar denunciando, mas pela madrugada, pelo menos nós precisamos fazer o quê? Vamos orientar. Nós não podemos aceitar como profissional ter uma pessoa do nosso lado que não é um profissional da área, é uma pessoa completamente despreparada. Exatamente. Não é? Porque ser corretor de imóveis, a pessoa tem que estar preparada. Então ele vai pegar a parte teórica fazendo o TTI, não é verdade? Exatamente. Ele não vai aprender muito, mas o mercado vai lhe ensinar a prática, né? Inclusive a sua conduta, não é? É importante a pessoa ler, por exemplo, a Lei 6.530, né? O Código de Ética, que vocês sabem de cor sorteado sobre o Código de Ética, não é verdade? Exatamente. Então tudo isso nós precisamos saber. E quando a gente fala na lei, por exemplo, vamos citar aqui, doutora Daniela, diga para nós aqui o que é que diz no artigo 20 da lei, o inciso 3º da lei 6.530. O que é que ela diz? Anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito. Se você, corretor de imóveis, sabe disso, já já nós vamos voltar nesse assunto e vocês vão entender melhor que nós vamos falar sobre colocação de placa nos imóveis. E vou seguir aqui, ó. O corretor não denuncia, por exemplo, colegas que infringem o Código de Ética Profissional, porque no mercado, viu, doutora? No mercado tem o famoso, eu não sou dedo duro. Essa é a visão. É uma visão muito errada, ao meu ver, seu Gilberto, porque, inclusive, no nosso próprio Código de Ética diz que é obrigação do corretor auxiliar a fiscalização no exercício profissional. Então, é um dever, inclusive, né? Visando o quê?
a moralidade da própria classe. E eu tenho feito uma palestra aos colegas corretores aqui do estado de São Paulo, que o nome da palestra ela chama-se Como Melhorar o Mercado Imobiliário em Sua Cidade. Que milagre é esse? Então, é voltado para a ética, mas de maneira prática do mercado. Não é lendo aqueles 10 itens, né? Aquela coisa chata, tem que ler, mas é da maneira prática. Então, como é que nós vamos melhorar o nosso mercado imobiliário se as pessoas não cumprem, não é? Não se respeitam, tem que respeitar. Não é verdade? Se tem uma pessoa não inscrita na sua imobiliária, está tirando o próprio mercado, está competindo com uma pessoa não inscrita no próprio mercado. Então, cabe denunciar para o próprio bem não só da sociedade, como da própria classe. Chegou aqui uma colocação do nosso colega Ricardo Souza via Facebook. Infelizmente, é tão burocrático para se fazer uma denúncia. E muitas vezes somos expostos aos denunciados que, por vez, somos obrigados a conviver com pessoas de má índole. Bom dia, Ricardo Souza. Se o senhor acessar o site do Conselho, vai ver que na solicitação de fiscalização vai tá, que é sigiloso e ninguém vai ter acesso a quem denunciou. Basta mencionar o local, tem lá o link. Acessando o link tem solicitante, os dados da pessoa que está sendo denunciada, né? É diferente da denúncia formal, onde tem obrigatoriamente que ter documentação, ter assinatura, tem que dizer... Isso aí é apenas uma solicitação de fiscalização de rotina. A fiscalização vai se dirigir ao local e vai constatar eventuais irregularidades. Então, é completamente diferente de fazer uma denúncia formal. Então, pode ficar tranquilo, todos os corretores podem ficar tranquilos quando for fazer uma denúncia, uma solicitação de fiscalização que não vai ter como a pessoa tomar conhecimento de quem fez. E ao meu amigo Ricardo, eu posso garantir, você pode entrar também, você pode mandar alguma coisa que você vê que está errado, pode mandar para o próprio presidente José Augusto Viana Neto, entrando, você manda um e-mail, presidencia@crescisp.gov.br, ok? E você vai ver que o seu e-mail vai ser atendido. Não existe nada de burocracia. Então, nós estamos pedindo para você que colabore, porque o Cresce não é, tem a obrigação de fiscalizar. Mas também nós não estamos em todos os espaços no canto do nosso estado de São Paulo. Então, o colega também precisa colaborar e contribuir com a classe para que possamos melhorar, tá certo? Sabe muito bem que o Cresce é o que vai fazer, como a doutora Daniela disse, você vai solicitar, não é, uma fiscalização porque você acredita que tem alguma coisa de irregular naquele escritório ou com aquele corretor, com aquela corretora de imóveis, ok? Ou num determinado imóvel que tenha muitas placas. Você pode fotografar e mandar, porque você vai ser atendido. Acompanha que você vai ser atendido. Às vezes a pessoa manda aqui um e-mail e diz que não teve resposta. A resposta é a fiscalização no local. Essa é a resposta que nós vamos dar. Esteve no local, o atendimento, o pronto atendimento da nossa fiscalização. Quando a gente fala assim, a título de orientação, eu não vou denunciar a pessoa, mas eu vou orientar ele. Então, para que possamos entender sobre essa questão, vamos lá no artigo 20 da Lei 6.530. Vamos lá, nós já falamos do artigo 20, que é a questão da placa. Para se colocar a placa, precisa estar, doutora Daniela? Autorização por escrito, frisando-se, por escrito do proprietário. Então, será que todas as placas que tem naquele imóvel, todos os colegas, todas as imobiliárias têm essa autorização? Será? Olha que eu acredito que nem todos vão ter. Então, é uma questão da gente também analisar. Manda, que nós vamos pegar, tá lá o telefone, nós vamos nas imobiliárias e cadê a autorização desse imóvel que tem a placa lá na rua tal, número tal? Acabou. Ok? E o que diz aí? Vamos pegar aqui o inciso 1º do artigo 20, ela diz o quê, doutora Daniela? Prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhes forem confiados. Vocês estão entendendo? Então, quem que confiou? É o nosso cliente. Exatamente. Não é verdade? Então, nós não podemos prejudicar o nosso cliente. Uma placa mal colocada, irregularmente, será que está prejudicando o vendedor, o dono do imóvel? Será que está vendendo? Na minha opinião, estaria. Por exemplo, um imóvel que tem muitas placas,
o que a sociedade, quem passa a ver, o que é que ela pode comentar? Ela pode comentar, nossa, passei aqui há 3 meses atrás, tinha 5 placas, hoje tem 10, está difícil de vender esse imóvel. Esse imóvel tem algum problema, esse imóvel deve estar com preço fora da realidade. Não é verdade? Uhum. Então, está prejudicando esse proprietário. É por aí que nós precisamos começar a analisar nessa questão. Vamos ao inciso segundo, o que ele diz? Auxiliar ou por qualquer meio facilitar o exercício da profissão aos não inscritos. Olha, facilitar o exercício da atividade profissional, e eu posso até colocar o seguinte: você está trabalhando numa imobiliária, muito bem, ao lado senta uma pessoa que é amigo seu. Por acaso, o dono da imobiliária acabou contratando esse seu amigo, só que esse seu amigo, ele não é inscrito no Cresce São Paulo. O que você faz? Olha para mim. Queria que vocês nos respondessem esta colocação, porque pode acontecer isso dentro de uma imobiliária, não é? Se ele é seu amigo, bom, ele é meu amigo, eu não vou denunciar. Mas tem que orientar. Ele, o dono da imobiliária, tem que ser orientado. As providências para se regularizar. Isso, para se regularizar. Agora, se ele é seu amigo, enquanto ele é seu amigo, tudo bem. Mas se ele te der, vamos dizer, como diz o jargão popular no mercado imobiliário, se ele te der um chapéu, você vai ficar bravo. Aí você vai denunciar, porque ele não é mais seu amigo. É por isso que nós precisamos começar a cumprir o que diz a lei. Com não é certeza, correto, doutor? Claro. Quem cumpre a lei não erra, não é verdade? Não é? A facilitação abriga, seja estagiário com estágio vencido, ou pessoas não inscritas, pessoas que não têm inscrição secundária ou não foram providenciadas sua transferência. Então, cabe ao profissional sempre verificar quem entra nos seus quadros se encontra com essa situação regular, apresentar cédula de identidade profissional, tá? Para não correr o risco de sofrer um eventual processo de facilitação do exercício ilegal de profissão. Então, e o que nós estamos falando aqui é exatamente para você se inteirar dessas circunstâncias, para corrigir esses erros que existem no mercado imobiliário. Existe perante nós mesmos, imobiliárias, colegas corretores. Vamos usar o artigo 3º, nós já lemos? Não, 3º. Anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizada através de documento escrito. Tá vendo? O que seria essa tal da autorização, não é? Então, você não pode colocar na internet, você não pode colocar placa, você não pode divulgar em site nenhum. Exatamente. Ok? Você não pode fazer isso. Você não pode levar a público de uma coisa que você não está autorizada. E lembrando bem, estando isso na lei, o Gilberto quer que a gente cumpra a lei. Não é só questão de Gilberto, é também para a gente se precaver por um futuro problema que nós podemos ter lá na frente. Próprio benefício, porque numa eventual ação de cobrança de honorários de corretagem, vai servir como meio de prova, uma assinatura do proprietário. Então, é muito importante. Muitas pessoas, assim, muitos profissionais entendem como uma coisa prejudicial, porque muitos proprietários têm resistência para assinar, né? Mas, na verdade, tá se resguardando numa eventual ação de cobrança. E eu já digo mais uma coisa, você tem autorização, pegou autorização, valor do imóvel, R$500 mil, muito bem? Você anuncia esse imóvel, aí chega alguém e diz que vai lhe pagar os R$500 mil. Então, normalmente isso acontece quando assim, você capta o imóvel hoje, né, sexta-feira, publica no final de semana, na terça-feira você já está com uma proposta. Olha o risco que nós vamos correr, para você entender. Você vai falar com o proprietário, esse proprietário vai pegar a proposta, vai dizer que vai analisar, alguém da família desse proprietário, ou a mulher, ou a sogra, o sogro, o irmão, o primo, o cunhado, ou um amigo fala, rapaz, você deu o imóvel para o camarada vender, ontem ele já está vendendo, cuidado, isso deve estar muito barato. Aí ele chega para você e fala, nós vamos fechar um negócio, mas eu quero os 500 livres na minha mão, tu tira os honorários do comprador. E aí, como é que fica? Você tem que ter o documento para provar que ele te deu para você trabalhar por 500 mil. Se você não tiver, como é que fica, hein, doutora Daniela? Verdade. Aí lá vem um processo, não é verdade? Com certeza. Quando a gente fala para nos precaver, é para isso. Não é porque a lei é chata ou que o CRES exige. Exatamente. Para se resguardar. Para se resguardar. O que diz o artigo 4º aí? O quarto, fazer anúncio ou impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número de inscrição. Tá vendo? O número do CRES tem que estar em qualquer publicidade. Cartão de visita, placa, o que você for divulgar tem que estar lá. Ok? Eu faço uma analogia, seu Gilberto, desculpa Vamos interromper. lá. Por exemplo, um profissional
Tem que ter o CRM, não é a primeira coisa que a gente olha quando vai no médico, uma coisa, como advogado tem que ter o AB. Então é muito importante que observar se o profissional realmente tem o seu registro no conselho. Vamos pular para o artigo, então. É quarto, agora é o quinto, né? Quinto, anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número de registro de loteamento ou da incorporação no registro de imóveis. Olha aí, Lei 4.591 de 1964. Nós não podemos comercializar nada desde que não esteja lá no cartório de registro de imóveis. Muito comum nos empreendimentos, né? Então sempre tem que estar de posse do registro, da incorporação do número de registro para mostrar para os eventuais interessados. Não pode, em hipótese alguma, comercializar sem ter esses documentos. Incorporação registrada. Assim, de uma maneira rápida para entender. Incorporação registrada. O que seria a incorporação? Para você entender, dar corpo àquilo que ainda não existe. Isso seria a incorporação. Depois, terminou o empreendimento, então nós vamos ter que fazer a verbação, dizendo que ele já terminou, nada mais é do que a própria incorporação com pequenas mudanças, ok? Exatamente. Muito bem. Vamos pular aqui para o artigo, então, é o sexto. Violar o sigilo profissional. Eu, nesses 15 anos de conselho, eu Olha nunca lá, peguei um procedimento falando do sigilo profissional. Mas eu entendo como um exemplo. Vamos supor um cliente de grande porte que não quer ter sua identidade revelada, né? Então, o que acontece? Que possa subir, por exemplo, o preço do mercado, né? Se sabe que aquele cliente se divulga, né? Porque vai querer triplicar o valor do imóvel, nesse caso, de uma eventual transação. Vamos supor uma igreja de grande porte que vai adquirir um terreno, uma área. Então, eu penso mais nessa situação, embora eu nunca tenha analisado nenhuma. Olha aí, tá vendo? Nunca. Vamos ao artigo 7, né? É isso, não? Negar aos interessados prestações de conta ou recibo de quantias ou documentos que lhe tenham sido entregues a qualquer título. Esse é um tipo de coisas que vem processo aqui no Cresce, né? Muito também tem Porque bastante. o pessoal, às vezes, não presta conta com o cliente, não devolve documento, tá errado. Né? Muito comum em administração de locação, ausência de prestação de contas, temos várias denúncias nesse sentido. A pessoa não sabe se recebeu ou não recebeu aluguel. Pular o artigo 8, agora é o oitavo? Oitavo. Ele diz? Violar obrigação legal concernente ao exercício da profissão. É um coringa, né? Geralmente a gente combina com o nosso código de ética para dar mais força, né, no enquadramento ético. E na resolução 327 também, que fala sobre normas éticas também. Resolução 327 do Conselho 326 Federal. é o nosso código de ética profissional. E tem alguns no 327, que não é o básico, mas assim, é para dar mais força, né, por se tratar de decreto, para juntar com a resolução. Legal, vamos lá. O nono, o que ele fala? Praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção. Tá vendo? Contravenção. Mais uma coisinha que eu queria acrescentar aqui. Para quem nunca leu, vamos ao Código Civil Brasileiro no capítulo 13, artigo 722 ao 729, que nós estamos lá nele, né? Corretagem. A corretagem está lá, não é verdade? Então é importante o corretor dar uma lida nisso aí. Tá certo, minha gente? Importante também. Importantíssimo. Vamos ao último, que é o 10. 10º, né? 10, deixar de pagar contribuição ao Conselho Regional. Tá vendo? Quer exercer a atividade profissional de corretor? Aí eu quero ser médico. Muito bem, tem que recolher? Anuidade. Anuidade. Quero ser advogado, tem que recolher para a ordem, não é? Anuidade. Se eu quero ser fisioterapeuta, se ele não pagar, a ele corre o risco, não é? de ter sua inscrição suspensa. Olha lá, a inscrição suspensa, não é isso? Exatamente. Tá vendo? Então tudo isso que é para vocês inteirar. Então vamos dar agora Me mandaram um filme, doutora Daniela, mostrando um problema entre corretores de imóveis dentro de um empreendimento. A pessoa encaminhou o filme e já questionou. O Cresce não vai fazer nada? O Cresce faz sim, no âmbito que lhe compete, ou seja, apurar eticamente a conduta profissional. Nada impede que o profissional que se sentiu lesado se socorra de outros meios, seja judiciário, né, eventuais danos, tem que... Agora, aqui compete única e exclusivamente ao Conselho apurar essa eventual conduta ética. Porque a atividade principal do Cresce, inclusive, é fiscalizar e disciplinar o exercício profissional. O Cresce teria autonomia para entrar, por exemplo, dentro de uma imobiliária e saber como ela, por exemplo,
A parte administrativa dela, não. Nós vamos fiscalizar se os corretores estão tudo regular, se a empresa está devidamente constituída, registrada no Exatamente. conselho. O que acontecer lá dentro não é problema do crédito, nós nem podemos fazer isso. Não. Agora, como envolver o Cresce nisso? O prejudicado, aquele que foi prejudicado, ele tem que fazer a denúncia do colega dele aqui no Cresce, dizendo... Formalizar a denúncia. formalizar essa denúncia para que você coloque o Cresce nesse negócio e o Cresce faça o trabalho dele. Mas só mandar no filme para a gente ver o que aconteceu lá, a gente não pode. Não temos essa autonomia de Não tem adentrar e falar, autonomia. vocês não podem fazer isso, ficar jogando cadeira, batendo nota, tá certo? Não, É um isso caso é de do polícia. É um caso de polícia. Fazer eventual boletim de ocorrência, né? Termo circunstanciado, que o valha. E agora, por que começou essa confusão? Ah, porque o corretor me deu um chapéu, pegou meu cliente, que normalmente é isso que acontece, tá certo? Então, você vai denunciar, isso é falta de ética, não é verdade? Com certeza. Aí ele pode fazer a denúncia, né, doutora? Pode fazer, Então, vai e ser como é que ele apurado. faz a denúncia? Dá uma orientada mais uma Pode vez entrar pra no ele. site do Cresce, tá do lado do campo solicitação de fiscalização. Essa denúncia formal vai ter todas as instruções de como ela deverá ser feita, que foi feito pelo nosso departamento, inclusive. Entenderam? Então, não tem coisa... Por isso que a pessoa precisa ler a lei, saber qual é a função do Cresce, e aí eu venho colocando aqui, por exemplo, assim... A ética é uma questão de conscientização. Tá? Há inscrito que não sabe dizer qual é o papel do seu conselho. Aí o que acontece? Ele cobra do conselho o que é papel do sindicato. Exatamente. Isso é o que mais tem no mercado imobiliário. Então precisamos entender, para cobrar, precisamos entender qual é o papel do meu conselho, qual é o papel do sindicato. Tá? E eu costumo dizer no mercado imobiliário o seguinte, minha gente. Mercado imobiliário como um todo. COFES é o nosso órgão maior, que está lá em Brasília, que é o Conselho Federal. Nós temos o Cresce em todos os estados. Nós temos os sindicatos, nós temos a nossa classe de corretores de imóveis. Muito bem. COFES tem o papel dele para fazer no mercado imobiliário. Os Cresce tem o papel dele para fazer no mercado imobiliário. O sindicato tem o papel dele para fazer no mercado imobiliário. E nós, corretores, também temos o nosso papel. Isso é que forma o mercado imobiliário. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, não adianta você deixar de fazer a sua parte e reclamar para o Cresce. Está errado. Por isso que precisa entender qual é a função dessas autarquias, chamada COFES e Cresce, para que a gente possamos até colaborar com o mercado imobiliário, como eu faço a palestra. Como melhorar o mercado imobiliário em sua cidade. Exatamente. Não é verdade? Ok? E já estamos chegando quase no final do nosso programa. E nós temos aqui, ó, vamos ver aqui, Augusto Estenreiter. Eu não sei se eu falei certo, hein? Ok? Um falso corretor de imóvel vendeu a casa da minha mãe no Espírito Santo. Olha, ele deve falar do Espírito Santo. Roubou dinheiro. Denunciei ao Cresce do Espírito Santo por exercício ilegal da profissão, mas o sujeito continua vendendo. E aí, olha aí, ele denunciou. A sua denúncia, o histórico da denúncia foi bem fundamentada. Tem como saber onde está esse sujeito? Precisamos saber, porque senão... Primeiro saber Tá? se são Primeiro passo que tem que ser feito é delegacia de polícia. de polícia. Tá certo? Antes de mais nada. Exatamente. O Cresce vai tentar... Vamos ajudar o Cresce para pegar esse cidadão. Por quê? Pegando ele, o Cresce também vai na delegacia de polícia. E a polícia vai encaminhar isso ao Ministério Público. Isso é crime. Tá certo? É o Então, 3810, exatamente. o decreto que... Então, às vezes só denunciar sem fundamentar direito, tem que saber onde nós vamos pegar essa pessoa, porque, veja bem, vê se eu estou errado, doutora Daniela, um agente de fiscalização, ele não se pode passar por um cliente para poder pegar o infrator. Não. Olha, eu quero comprar esse imóvel, eu quero marcar com você no imóvel, chegar lá, não, eu, na verdade não sou cliente, eu sou um agente de fiscalização. Ele não pode fazer isso, Não, pode? não pode. Ele não pode fazer isso. Não é verdade? De forma alguma, não pode. De forma alguma, no exercício da atividade dele, ele não pode fazer isso. Então, ele tem que ir direto lá na causa. Então, verifica essa questão aí do Cresce Espírito Santo. Qualquer coisa, a gente fala lá com o presidente, ok? Quiser mandar esse e-mail aqui para o Cresce São Paulo, a gente também manda, mas
tem que ser muito bem fundamentado. Esse sujeito, nós temos que ser, o CREAS tem que saber onde nós vamos pegar ele. Ok? Porque esse aí vai para a delegacia de polícia sim. Ok? O que ele fez é estelionato. Tá certo? Isso aí, quem vai dizer se é crime ou não compete ao CREAS, é o Ministério Público, não é verdade? Ministério Público, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, é o Tá Ministério certo. Público. Muito bem. Doutora Daniela, estamos chegando no final do nosso programa. Queria agradecer aí a sua participação e coloque aí as suas considerações finais. A palavra fica aberta para você, ok? Seu Gilberto, eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao conselho, agradeço aos colegas que estão nos ouvindo, né? E como foi dito aqui, nessa meia hora, né? Nesse pouco tempo, não deixe de denunciar, não precisa se acovardar, é de fácil acesso, sigiloso, tudo para contribuir para a própria moralidade da classe, né? Eu faço essa ressalva porque não precisa ter medo, não precisa ter essa preocupação. Sempre colaborando com o nosso conselho. Ok, obrigado, doutora Daniela. Eu também vou deixar a minha consideração final para vocês o seguinte. Minha gente, é muito simples e muito fácil ser corretor de imóvel. Faz o curso TTI à distância, recebe o certificado, dá entrada na inscrição do CREAS, você já é um corretor de imóvel. Muito bem. Sabe o que é difícil? O difícil é você se inscrever no CREAS, né? E viver desta profissão durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, se aposentar nessa profissão. Isso é que é difícil. Esse é o verdadeiro profissional da área imobiliária, ok? Por isso que eu pediria para vocês, vamos colaborar com o seu conselho para a gente melhorar o mercado imobiliário. Você não vai ser dedo duro. Reflita sobre o nosso bate-papo. Você tem que primeiro entender para poder orientar. Aquele que é teimoso tem que denunciar mesmo. Denuncia ele, qual é o problema? Você está ajudando a classe, porque o erro de uma pessoa no mercado imobiliário, nós corretores de imóveis pagamos. Porque o cliente às vezes não sabe se ele é corretor, porque o cliente não tem a coragem de falar assim, eu queria ver a sua carteira, sua credencial. Então, no Brasil não tem esse hábito. Então, o que acontece? Vamos trabalhar com a carteira aqui, olha, não precisa. Nós temos aqui um fitilho, né? Podemos dar um fitilho para você, você usar a sua carteira de regularidade, você já está dizendo que você é corretor de imóveis, beleza? Beijo grande no coração, bons negócios para vocês. Tchau, tchau. Um abraço.